A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, é a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você e a tua família para estar em um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, temos consagração de 9 às 11h30 da manhã, na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupa, documento e colocar sobre a mesa de oração, e nós estaremos orando por você. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30 é o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela. Quero convidá-los também para de segunda a sábado, sempre às 19 horas, aqui pelo Facebook. Eu, pastor Alberto Brasil Bastos, faço o estudo da Palavra de Deus. Eu estou aqui, então, ensinando a Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo o Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Josué. E eu convido todos vocês, de segunda a sábado, sempre às 19 horas, estarem na live comigo aprendendo a Palavra de Deus. Quero deixar também para você o meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de oração ou precisar de aconselhamento, na medida do possível, eu estou disposto a ajudar você. Basta você enviar uma mensagem de áudio ou de texto ou simplesmente ligar. Então anote aí: 21 9 87 40 89 62. Repetindo para você: 21 9 87 40 89 62, pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Nós levamos o seu nome para os montes, para as consagrações, para os cultos, e sempre vai ter alguém orando por você, tá bom? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 9 e o capítulo número 10 do livro de Josué. Nós vamos estar vendo então, aqui Josué vai estar então lutando, e vencendo alguns reinos, como nós lemos aqui no capítulo 8, aonde capítulo 6, 7 e 8, então Jericó e também a cidade de Ai foram derrotados pelo povo de Israel, já no comando de Josué. Agora, no capítulo 9, nós vamos ver uma forma a qual um povo enganou a Josué, e nós temos que estar muito atentos mesmo para não sermos enganados também nos dias de hoje. Vamos então estar lendo. Eu peço que você abra sua Bíblia juntamente comigo. Eu quero declarar: em toda a minha jornada, em toda a minha caminhada, enquanto eu viver, assim como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então eu quero que você confira comigo se o que eu estou ensinando, se o que eu estou ministrando está registrado na Palavra de Deus. Amém? Capítulo 9, versículo 1 ao 7. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram
e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam pelo caminho era seco e borolento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, e a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então lemos do versículo 1 ao versículo de número 7 do capítulo 9 do livro de Josué. Vamos agora às explicações de cada versículo e em seguida daremos seguimento, então, aos demais versículos. Bom, aqui nós vemos que no versículo 1 sucedeu que, ouvindo todos os reis, que estavam da além do Jordão, das montanhas e das campinas do Líbano, os heteus, então, preste atenção, os heteus, um povo, os amorreus, 2, os cananeus, 3, os fariseus, 4, os heveus, 5 e os jebuseus, 6, se juntaram de comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel. O que eles fizeram? Se eles estão ganhando as suas lutas, já ganharam 2 reinos daquém do Jordão, antes de atravessar o Jordão, e agora atravessaram e ganharam mais 2 reinos. Então já era um total de 4 reinos que Israel estava lutando e já tinha vencido. Esses 6 reis juntaram seus povos, todos eles em comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel, a qual representava Josué. Quero cumprimentar minha querida Jacira dos Santos Claudino. Seja bem-vinda, a paz do Senhor, que Deus abençoe a você e toda a sua casa. Estamos no capítulo de número 9 de Josué, lemos aí do versículo 1 ao 7, agora então, vou estar falando sobre o versículo 4. E usaram também de astúcia e foram, versículo 3 melhor, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram saco velho sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Eles o que fizeram? Eles falaram, olha, é melhor, juntaram-se 6 reis para lutar contra Israel. Mas pelo que nós ouvimos, Israel é indestrutível porque tem um Deus que peleja por eles. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos então dizer que nós somos de bastante longe, não somos daqui da terra, e vamos chegar lá com pão velho, com comida velha, com roupa velha remendada, com calçado remendado, para dizer que nós andamos muito para chegar até eles, quando na realidade aquele povo era dali, bem de próximo para eles. Então, eles iam chegar diante de Josué e todo Israel e contar a história deles. Versículo 6. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora conosco o concerto. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então ainda há um questionamento aqui humano, preste atenção. Eles até chegaram a desconfiar que aquele povo não era tão de longe assim. Mas eles não foram consultar a Deus, que sonda o coração, esquadrinha o coração. Ali então só perguntaram. E no versículo 8 em diante, vamos ver então o que eles disseram. Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote.
Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ides ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Prestem muita atenção aqui. Foi contada uma história, foi contada uma mentira, muito bem arquitetada, por esse grupo de gibeonitas. Então, eles trouxeram roupas velhas, sapatos velhos, comida velha, trouxeram também odres velhos e contaram: olha, nós viemos de muito longe e ouvimos falar de que vocês foram vitoriosos porque o Deus de vocês não há Deus como o Deus de vocês. Então, nós viemos fazer aliança para servir a vocês no que for necessário. Mentira, a qual Josué acreditou, e os anciãos também acreditaram, e diz aqui que eles não pediram conselho à boca do Senhor. Eu vou ler para você conferir comigo aqui tudo, presente que você receber. Pode ser de uma pessoa cristã, pode ser de uma pessoa que você conheça como eu chego e te dou um presente, ou você me dá um presente, e eu vou agradecer a você por ter me dado o presente, mas eu vou orar a Deus, porque o presente pode não ter nenhuma malignidade vinda da mão de quem está dando, mas pode ter vindo daquele que fabricou. Então, tome muito cuidado. Pastora Luciane, a princesa Luciane, me ensinou coisas assim muito interessantes no início da nossa caminhada, porque eu mesmo, tendo toda a minha vigilância que eu achava que tinha, eu ia na padaria, comprava pão, trazia para casa e comia. Eu ia no mercado, comprava alguma fruta, ou na feira, e trazia para casa e comia. Mas assim que eu conheci Luciane, ela mandava colocar sobre a mesa, e ali ela orava para quebrar toda a impureza, para quebrar toda e qualquer malignidade que pudesse haver sobre aquele pão, sobre aquela vestimenta também que eu comprasse. Então nós aprendemos assim a orar por tudo quanto nos é dado, tudo quanto nós compramos. Possa ser cristão que nos dê, a gente agradece e a gente vai orar. Senhor, abençoa quem nos deu. Senhor, abençoa também esse produto, que não nos faça mal, que não tenha nada. Também você deve fazer assim, porque não sabemos da astúcia de quem pode ter dado também, ou se a pessoa inocentemente nos deu, mas comprou alguma coisa que já estava enfeitiçada. Então é bom que nós venhamos ter todo o cuidado. Esse povo chegou com essa história, contou toda a história aqui para Josué e também para os servos que estavam ali, para os anciãos, Ele vai contar toda a história. No versículo 14, diz: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Peça conselho sempre. Se você vai fazer alguma coisa, peça conselho da boca do Senhor. A Bíblia vai dizer, que as preparações são do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Qualquer coisa que você for fazer, peça conselho. Eu devo fazer, não devo fazer? Senhor, o que tu me diz com relação a isso? Peça sempre conselho da boca do Senhor. Muitos de nós temos errado, porque nós vamos ali, nos lançamos de cabeça num relacionamento, em qualquer coisa que vamos fazer, e daqui a pouco dá errado, e a gente fala: puxa vida, Deus, e agora, como é que eu faço? Pediu conselho ao Senhor? Consultor a Deus, se era isto mesmo que Deus queria dar para você? Era o melhor que tinha para você? Ou você escolheu que fosse assim?
Então aqui eles não pediram conselho da boca do Senhor, né? Como diz o versículo de número 14. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Presta atenção, o versículo 15. É muito interessante você como servo de Deus, você como serva de Deus. Eu fiquei até, nosso querido pastor Rosimar, que está na nossa congregação, na base missionária, lá em Guaçuí, ainda há pouco ele me passou um áudio preocupado comigo, mas na preocupação dele, e depois eu corrigi o pastor Rosimar, porque uma das coisas que eu mais gosto é de andar na verdade. João fala isso em uma das suas cartas, né? Filhinho, que bom que os meus filhos andam na verdade. E andar na verdade é a melhor coisa que tem, porque a verdade, ela vem então de Deus. Mas o pai da mentira é Satanás. Por menor que seja a mentira que você faça, o que eu faço, achando que não tem problema, nós estamos então ali minando o nosso campo de proteção, porque Deus não vai confirmar uma mentira. Deus vela pela verdade. E quando eu falo mentira, por menor que eu possa achar, é mentira. Então, o pastor falou comigo assim: Pastor Alberto, como é que você está? Está tudo bem? Estou sabendo aí que você está falando uma coisa, mas na realidade é outra. Ele falando assim para poder até, né, estar me ajudando, né? Falando assim, estou sabendo da sua saúde, que você está falando que está assim, mas não está. Eu disse: meu pastor amado, obrigado pela preocupação que o senhor tem com a minha saúde. Isso demonstra carinho, demonstra amor. Muito obrigado. Mas nunca o pastor vai me ouvir falando uma coisa. Ele falou assim: o senhor está dizendo uma coisa, mas está acontecendo outra. Eu disse para ele: o senhor nunca, meu pastor, vai me ouvir falar uma coisa quando está acontecendo outra coisa. Então, a minha saúde, eu estou bem, graças a Deus, graças à oração dos santos, os cuidados da pastora Luciene, os cuidados das nossas irmãs também, e a oração de todos. Então, falei, sempre eu vou dizer, se eu não estiver me sentindo bem, eu vou dizer, não estou me sentindo bem. Se eu disser, estou me sentindo bem, eu vou estar me sentindo bem. Né? A pastora Luciene contou até do filme que nós vimos, de uma cidade que todos falavam a verdade, né? E trazia até problemas para alguns quando falava a verdade, né? Eu quero falar a verdade, eu me comprometo a falar a verdade. Então eu falei para o meu pastor, falei, obrigado pelo carinho, mas nunca o pastor vai me ouvir falar uma coisa quando estiver acontecendo outra, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Versículo de número 15. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Quando eu e você, a gente não jura, mas quando a gente diz, porque Jesus Cristo falou, olha, o que for o homem tiver que falar, seja sim, sim, ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então a gente não precisa jurar. Eu juro por Deus que eu não fiz isso, eu juro por Deus que eu fiz. Não, você não precisa jurar. Mas nesse tempo aqui ainda havia juramento. E os príncipes, os anciãos e o próprio Josué juraram àquele povo que lhes daria vida e que não trataria eles mal. E diz o versículo 16, capítulo 9, versículo 16. E sucedeu que ao fim de 3, só 3, o fim de 3 dias, depois se fizeram um concerto com eles. Eles ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beirode, e Kiriate Jearim. Essas eram as cidades, só a caminho de 3 dias que eles foram, já encontraram a cidade daqueles povos. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. O povo já gostava de murmurar.
vendo uma decisão errada que os príncipes e que o próprio Josué tinha tomado, então toda a congregação começou a murmurar: está vendo o que vocês fizeram? Não é assim? Sempre tem que ter um culpado, embora aqui eles fossem culpados mesmo. Sempre alguém vai achar que o pastor é culpado por uma coisa que aconteceu quando a pessoa não consultou a boca de Deus para saber, não consultou pastor, pastora, a liderança, e aconteceu alguma coisa. Não, o culpado é o pastor, o culpado é a pastora. Sempre acontece isso, tem que ter um culpado desde o início. Quando Adão, diz: olha, foi a mulher que tu me deste. E ela vai dizer: não, não fui eu, foi a serpente. E a serpente segurou, porque tinha sido ela mesma que tinha feito aquilo. Então sempre se vai procurar um culpado para algo que nós erramos, para que nós fizemos. Porque o povo também podia ter dito: olha, Josué, antes de fazer concerto com ele, consulta a Deus, tu não fala com Deus? Então faz isso. Mas ninguém fez nada, aceitaram aquele concerto, aquela aliança, e agora então eles estavam tristes, estavam raivosos e murmuravam contra os príncipes. Versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento, já que lhe temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa de meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, teu servo, que vos desse toda esta terra, e destruíste todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto, que não se faça. Faça bom e reto, que se não nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Aqui nós terminamos o capítulo 9, lembrando então de que esse povo também era para ser morto. Só que eles enganaram Josué, enganaram os príncipes, enganaram até os sacerdotes, e eles viveram então durante todos os dias dele no meio da tribo de Israel, como rachadores de lenha e como também tiradores de água. Tome muito cuidado com a aliança que você faz sem consultar o Senhor. Nós vamos entrar agora no capítulo 10. Eu quero pedir a todos os meus amados irmãos que abram comigo capítulo 10 do livro de Josué, a partir do versículo 1 ao 7. Eu quero declarar sempre, eu quero repetir para você: assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Então confiram comigo a palavra. Você que ainda não fez o pedido de oração, faça, porque após esse capítulo 10 eu vou estar orando pelos nossos amados irmãos. Vamos então à leitura. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Sedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai a seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos seus homens valentes. Pelo que Adoni-Sedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia,
rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos valentes e valorosos. Vamos entender agora esses primeiros 7 versículos do capítulo 10, tá bom? Então aqui fala que Gibeão é sitiada por 5 reis. 5 reis se juntaram e falaram então entre eles, dizendo: Olha, Gibeão fez paz com Josué. Vamos então guerrear contra Gibeão, vamos acabar com Gibeão, depois a gente vai contra Josué. E eles foram, sitiaram a cidade. O que é sitiar a cidade? É cercar a cidade durante um bom tempo, às vezes durava anos o cerco da cidade, até que acabasse a água, acabasse toda a comida e também a força, a resistência, ou se entregavam ou não tinham condições de lutar também. Então eles sitiavam a cidade durante muito tempo, até que enfraquecesse os moradores daquela cidade, não deixando eles entrar nem sair. Eles então vão enviar mensageiros para Josué, e eles enviam, dizendo assim: Olha, não retire a tua mão sobre nós, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Olha, pastor Alberto, eu não sei você pode colocar até, você está prestando atenção na palavra, pode colocar aí a tua opinião com relação a isso. Olha, se esse povo enganou Josué, se esse povo enganou os israelitas e eram para eles serem mortos mesmo, eu não ia comprar o barulho desse povo. Não sei você, mas então se cumpriria aquilo que, pelo engano, eles próprios se matariam. Esses 5 reis se levantariam contra Gibeão e mataria, e não seria então a palavra de Josué, não seria a palavra dos anciãos. Simplesmente eles não foram socorrer porque esse povo tinha enganado. Mas Josué, no versículo 7, ele vai então subir. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os tema, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então aqui nós vemos que Deus, vendo uma ocasião nisto também, para poder acabar com esses 5 reis, então permitiu que Josué subisse com o povo para guerrear. E matou mais Deus aqui, enviando pedras da saraiva contra esse povo, do que mataram Josué e o povo. Deus queria então acabar com aquele povo mesmo, e acabou com esses 5 reis. Vamos ver agora então uma coisa muito interessante, aonde o sol e a lua vão ser detidos pela vingança de Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol,
detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Então, o sol não se apressou a pôr, por isso os historiadores falam do ano bissexto, né? Que se juntando esse tempo em que o sol não parou, com aquele relógio de Acais, que também atrasou, né, 10 graus ali da escala, então forma-se esse ano bissexto que nós temos, por causa dessa parada aqui, e também por causa do relógio de Acais, quando foi curado então o rei Ezequias. Então o relógio voltou-se 10 graus e teve que fazer uma recontagem disso, formou-se o ano bissexto. Então tem base bíblica e também base científica sobre essa situação do sol não ter se posto no tempo que ele tinha que ir. Ele parou, a lua também parou, porque o sol tinha, né, que ir ao poente e depois a lua vir. Então a lua teve que esperar um tempo, porque o sol ainda estava até que Josué terminasse com todos os inimigos de Deus ali que tinham se levantado. Versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram dele se retirado da cidade forte. Eu vou fazer uma explicação sobre o versículo 16 até o versículo 20, para você entender o que aconteceu e entender também o que Deus espera de mim e de você. Aqueles 5 reis, eles conseguiram fugir do meio da batalha e se esconderam, né, numa cova, numa caverna lá em Maquedá. E os homens conseguiram descobrir aonde estava escondido aqueles 5 reis e foram e avisaram Josué aonde que eles estavam. Olha o que Josué vai falar, e isto serve como instrução para mim e para você. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre elas homens que os guardem. Josué, então, tem uma instrução aqui para dar ao povo, que é também para mim e para você. Ele fala: não pare por qualquer coisa, não. Muitas vezes, algum problema, alguma coisa, faz com que nós venhamos nos distrair. Ele fala: pega, então, homens que peguem grandes pedras e coloquem sobre a boca daquela cova, aonde eles não possam sair. Mas mesmo assim coloque ali guardas vigiando. Mas vocês não vão parar. Vocês vão continuar lutando. Isso serve para mim e para você como um sinal de alerta. Nós paramos por pouca coisa. Nós nos distraímos na nossa vida espiritual por pouca coisa, quando bastava que eu e você continuássemos, fôssemos à frente e nós teríamos ganho a vitória. Como Josué mesmo, né? Nós vamos ver uma passagem mais à frente de Josué, aonde Eliseu estava à morte e o rei de Israel estava em batalha. E ele manda chamar então, ali ele vai até onde estava o profeta Eliseu, e ele fala: olha só, eu estou no meio da guerra e você está morrendo. O que eu vou fazer agora se você recebe mensagem de Deus para me falar, para falar para o povo de Israel? Então,
ali o sacerdote, né, o profeta, ele vai dizer, então Eliseu, o profeta, ele vai dizer, olha, abre a janela para o oriente, e ali então você vai atirar flecha. E ele abre a janela, e então pega o arco, arma naquela direção. O próprio profeta Eliseu pega na mão dele e mostra direitinho como é que atirar, e ele atira aquela flecha. E ali Eliseu diz para ele assim, olha, isso aí é flecha do livramento que Deus vai te dar. Agora pega as outras flechas e bate com ela no chão. E o rei pega as flechas e bate 3 vezes com ela no chão. Então o profeta, ele vai ficar tão turbado, tão raivoso, que ele fala assim, o que tu está fazendo? Se tu batesse 6 vezes, você teria ganho a guerra inteira. Portanto, você bateu 3 vezes e parou, você vai ganhar só 3 batalhas. E foi o que aconteceu. Aquele rei ganhou as primeiras 3 batalhas, mas logo depois ele perdeu as outras batalhas que vieram pela frente. É o desânimo. É parar no meio do caminho. Aqui então, Josué está ensinando ao povo, dizendo, olha, pega grandes pedras, coloca na boca da cova e ponde homens ali que guarde. Vocês, porém, não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixei entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Então ele fala, vai adiante, não para não. A gente às vezes ganha uma pequena batalha e a gente para, guerreia até o fim. Coloca a tua casa dentro do círculo de oração, coloca a tua vida, a tua saúde, não para não, vai adiante. Então sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado da cidade forte, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Quer dizer, acabou o perigo. Se eles voltassem ali, ficassem preocupados com os 5 reis, eles não teriam feito isso. Depois, agora que vai tomar a atitude com os reis. Versículo 22. Depois disse Josué, abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram, chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhe diz, não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará, não é você, é o Senhor, assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. O Senhor vai subjugar, o Senhor vai colocar por terra todos os inimigos, eu falo no nosso caso de inimigos espirituais. Aqui eram carnais mesmo. Então ele mandou para a confiança do povo, coloca o pé aí no pescoço deles. Assim fará o Senhor contra todos os inimigos que se levantarem contra você. Pode ser a enfermidade, pode ser a luta, pode ser a escassez, pode ser a Covid. Assim fará o Senhor a todos os inimigos que se levantarem contra vocês. Versículo de número 26. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-no na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão, até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Olha, ele venceu 5 reis aqui, né? Agora vai vencer mais 7 reis. E naquele mesmo dia,
Tomou Josué a Maquedá, feriu a fio da espada e destruiu seu rei, a eles e toda a alma que nela havia, nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e seu rei, e a feriu ao fio da espada a ela e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e feriu a fio de espada a ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e a pelejaram contra ela. E no mesmo dia, preste atenção, que isso aqui não é guerra de um mês, depois 5 meses depois mais 5 meses depois, não, é no mesmo dia. Ele saía de uma guerra, no outro dia já entrava numa outra cidade. Ganhava aquela guerra, saía, já entrava numa outra cidade. Isso aí é no espaço curto. Venceu a guerra, ali já está entrando em outra. E a gente para. A gente relaxa muito com a nossa vida espiritual, o que não podemos fazer. E Josué e todo Israel com ele passou a Laquis, a Eglon, e a sitiou e pelejaram contra ela. Versículo 35. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon e a Hebron e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a toda a sua cidade, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué a destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e toda a sua cidade, e feriu ao fio da espada, e a toda a alma que nelas havia, destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Líbina e a seu rei, assim fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal, depois de destruir de uma só vez, num dia, no outro dia, no outro dia, então foi pelejando e vencendo. Assim eu e você. Conhece aí então o termo que diz, né, o ditado que diz, né, matando o leão a cada dia? Josué fez isso aqui, derrotando um rei a cada dia, e você não pode descuidar com a tua vida espiritual. A minha preocupação maior nesses últimos tempos é de que eu e você venhamos agradar a Deus, para que os nossos ajuntamentos, nossos cultos, consagração quarta-feira, nosso EBD domingo, nossa Santa Ceia, culto de missões, todos os cultos, visita nos lares, tudo que eu fizer e você também, nós venhamos estar com a vida santificada, para que Deus venha fazer por nós o que fez por Israel. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Depende de mim
e de você entendermos as responsabilidades que nós temos. Mas eu não sou pastor. Não é responsabilidade só do pastor. É responsabilidade da congregação. É responsabilidade daquele que se chama pelo nome do Senhor de vencermos os inimigos espirituais que têm aprisionado o povo na idolatria, no vício, na bebedice, na criminalidade, na prostituição, o aumento da prostituição, o aumento da criminalidade. É claro que tem a parte do governo que não cuida, mas tem a parte espiritual, porque quem desarma os bandidos somos nós. Quem converte o coração do bandido é o Espírito Santo, mas quem prega, quem sai, somos eu e você. E nós temos feito tão pouco. Quantos morreram na Covid sem aceitar Jesus Cristo? Porque agora não podia mais fazer a visita. Não fizemos antes, talvez passando aí a Covid não viemos fazer de novo. Então depende de mim e de você termos uma vida espiritual ativa, granjearmos almas e fazendo o que Deus quer que eu e você venhamos fazer. Nós vamos estar orando nessa noite. Vamos estar orando pela minha querida Sara Gonçalves, vamos estar orando pela Marinês Batista, vamos estar orando também pela nossa querida Kelly Laureano, pela libertação do Niltinho, do Juan, vamos estar orando pela nossa amada Célia Regina, pela libertação do marido, da filha, do filho, toda a sua família. Vamos estar orando também, meu querido Renan Pereira. Renan, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Vamos estar orando também pelos teus projetos, Renan. Vamos estar orando também pelo meu querido Cláudio Carvalho, toda a sua parentela, a Lucilene Martins, Deus abençoe, minha missionária. Vamos estar orando também pela princesa Luciane, pela Jacira dos Santos e por todos. Vamos então agora falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos invocar o Teu nome, Pai, ó Deus, na certeza de que Tu há de nos ouvir, pela Tua misericórdia, por amor a Ti mesmo, Pai. Eu quero clamar pela vida da Tua serva Jacira dos Santos, quero clamar pelo Mário, por toda a parentela da Jacira, pela vida, meu Pai, da Monique, a vida do Cláudio, Pai amado, o casamento dos Teus ungidos, pela vida, Pai, do Ian Lucas, meu Pai amado, Senhor da glória. Abençoa, Pai, este bebê. Abençoa, Pai, o Joãozinho, abençoa, Pai amado, Márcio, abençoa o Eric, abençoa, Pai amado, Senhor, o Tiago, o Pablo, Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Jacira eu coloco em Tuas mãos. Apresento a Ti também, meu Pai, a Tua serva Kelly Laureano, a saúde da Kelly, meu Pai, a casa da Kelly, o casamento. Liberta, meu Pai, faça o Teu mover, o Teu agir na vida do Niltinho, salvando, libertando, transformando. Toma também, Senhor, a vida do Juan, liberta, salva, meu Pai, guarda o Pedrinho, livrando de todo mal, a mãe da Kelly, toma o Alain, meu Pai, liberta também o Alain, a Jaqueline, toda a família Laureano, eu coloco diante de Ti. Abençoa a Tua serva Edna Maria, Senhor, visita ela, visita a sua saúde, a sua casa, os compromissos que a Tua serva tem, meu Pai. Liberta Edilane, liberta a Jade, a Lívia. Toma em Tuas mãos o Felipe, converta o coração do Felipe também a Ti. Toma, Pai amado, Senhor, Viana. Meu Pai amado, liberta o Viana, sua mãe, seus irmãos, seu filho. Toma em Tuas mãos, meu Pai, também a Tua serva Margarida. Dá saúde à Tua ungida, Pai, visita ela, o esposo, o filho, restaura a saúde. Toma a autoescola Lipe, meu Pai, tira de toda qualquer dificuldade financeira, abençoa, Pai, os funcionários, abençoa os compromissos, meu Pai, das Tuas servas, Pai, sê com eles, guardando, livrando, entrega em Tuas mãos também, meu Pai,
a tua serva, meu Pai, missionária Lucilene Martins, a vida, Pai, do nosso pastor Itamar, as filhas, netos, toda a parentela dele e dela, colocamos em tuas mãos. Guarda, Senhor, livra de todo e qualquer mal. Toma a tua serva Célia Regina, Pai, abençoa a tua ungida, guarda, livra de todo mal, liberta Alberto, Pai, que ele possa reconhecer a Ti como o único Senhor, meu Pai, reconhecer o Teu milagre, o livramento que Tu deu a ele. Liberta, Pai, o filho, liberta a filha, toma as netas da tua serva Célia em tuas mãos. Toma em tuas mãos toda a parentela da Célia, o ministério chamado. Ajuda a tua filha, Senhor. Toma também, Senhor, a vida do Renan, abençoa teu servo Renan, os projetos que ele tem colocado diante de ti, meu Pai amado. Toma a sua esposa, toma os filhos, toma o trabalho. Meu Deus, entra com teu poder na vida do Renan, livrando, Pai, abençoando, guardando, meu Pai querido, Senhor da glória, a vida do teu servo. Abençoa também, Senhor, a tua serva Marinês Batista. Visita ela, Senhor, meu Pai, visita o esposo, meu Pai amado, vai trabalhando, trabalha em toda a sua parentela, toma em tuas mãos, Pai, a Sarinha Gonçalves, abençoa a Sara, seus avós, Pai, o futuro da Sara, a vida espiritual, vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Toma também, Senhor, meu Pai, a vida, meu Pai amado, Senhor, da tua serva, Senhor, meu Pai, Jussara. Visita Jussara, os filhos e filhas, genros e nora. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, Jamile. Toma Miguel, guarda, livra de todo e qualquer mal. Abençoa, meu Pai, Odete Justo. Sê com a tua serva Odete, guardando, livrando toda a sua parentela, meu Pai amado, os filhos e as filhas, genros e nora, neto, bisneto, tia Nazaré, guarda. Toma Lindinha, meu Pai amado, ali em Niterói, meu Pai, abençoa Lindinha. Liberta o Derico, salva, transforma, liberta, Pai, o Vitor, cura o Vitor. Toma Paloma, toma, Pai, a Bia, toma a Laurinha, guarda a família da tua serva Cecília, ali em Cambuci, meu Pai, multiplica os anos de vida da tua serva, liberta, meu Pai amado, eu te peço, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, visita ela, Senhor, meu Pai, entra com teu poder na saúde da Cecília, repreenda qualquer, meu Pai amado, sem anormalidade, meu Pai amado, sem qualquer sequela, no derrame que a tua serva foi afligida, Senhor, entra com teu poder na vida de Cecília, meu Pai, liberta o Zeca, liberta a Lia, liberta o Luiz, meu Senhor, guarda essa família, meu Pai, por amor a ti mesmo. Toma também, Senhor, Sirlene, liberta, salva, liberta o Pitã, toma a casa dele, a filha, toma em tuas mãos Michele, salva, liberta, transforma. Toma a tua serva Ruth, meu Pai, abençoa Ruth, abençoa, Pai, sua mãe, a sua irmã, seu casamento, a vida do Berti. Toma em tuas mãos Ramone Kelly, Pedro Henrique, meu Pai, dá saúde. Toma o Alexandre, guarda no seu trabalho. Toma, Pai amado, Senhor, ó Deus, o Álamo, Pai querido, aquela causa na justiça. Peleja, meu Pai amado. Toma, Pai, a Rosana, toma a filha, toma a Dona Tereza, seu Vanderlei, guarda essa família. Toma o Luciano, Pai, trabalha na vida do Luciano, na vida da sua mãe, seu irmão. Toma o Diego, Pai, entra com teu poder, meu Pai amado, vai trabalhando ali na vida da Elaine, levanta Elaine, levanta o Heitor, meu Pai, abençoa, guarda de todo e qualquer mal. Toma o teu servo Paulo Augusto, meu Pai, a saúde do Paulinho, visita ele, meu Pai, visita seu irmão. Toma em tuas mãos, meu Pai, sua prima, toda a parentela do Paulo Augusto, Pai, eu coloco diante de ti a saúde, a casa. Opera o teu milagre, meu Pai, na vida do teu servo. Abençoa também, eu te peço, Pai Santo, a tua serva, Pai Eunice, que completou mais um ano ontem, meu Pai. Obrigado pela vida da Eunice, multiplica, Senhor, os anos de vida com saúde e graça. Toma seu filho, sua nora, Pai amado, seu neto, a vida da Josenice, faça o teu mover, o teu agir. Toma em tuas mãos, meu Pai, Elaine Alves, meu Pai. Ó Deus amado, desperta cada dia mais Elaine. Toma o Zé Carlos, meu Pai, seu pai. Toma a Sebastiana, toma a Giovana. Entra com teu poder, o teu agir na vida da Gabi. Toma essa família
família em tuas mãos, Pai. Toma o Gilson, liberta, salva, traga o Gilson amanhã, opera o teu milagre na vida do Gilson, meu Pai. Te entregamos o diácono Arlindo, a sua casa, a sua parentela, a vida da Rosângela, Pai. Vai trabalhando, vai entrando com o teu poder, o teu agir. Toma a pastora Jaqueline, meu Pai, abençoa a tua serva, abençoa o Paulinho, traga o Paulinho de volta à tua casa, liberta o Wallace, Pai. Toda a parentela da Jaqueline, toda a parentela, meu Pai, do Paulinho, abre uma porta de excelência para eles, meu Deus. Te entregamos em tuas mãos, Pai Santo, Pai amado, a vida da Luciane, Pai, nossa vizinha. Confirma ela conosco, liberta o esposo, liberta o filho, os irmãos, as irmãs, meu Pai, vai trabalhando. Toma a Gleice, Pai. Trabalha na vida da Gleice, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, libertando dos vícios. Liberta a Gleiciane, liberta, meu Pai amado, Bruno, liberta, meu Pai, o Daniel. Toma essa família em tuas mãos, Senhor. Colocamos perante a ti, meu Pai, a tua serva Luci Lisboa. Abençoa a Luci, meu Pai, visita ela, visita o Edilson, vai trabalhando na vida deles, na família do Edilson, na família da tua serva Luci, meu Pai. Levanta, meu Pai amado, liberta as filhas, o filho. Toma em tuas mãos, Pai, a tua serva Thelma Fonseca. Dá saúde a Thelma, meu Pai. Visita a Thelma. Liberta a sua mãe. Liberta, Pai amado, Edson. Liberta os filhos e as filhas, genros e noros, netos, toda a parentela da Thelma. Colocamos em tuas mãos. Toma a Rosane, meu Pai. Visita a Rosane em tuas mãos, meu Pai. Entra com teu poder. Toma os filhos, a saúde dela, Pai. Visita, abençoa, Pai, eu te peço, a missionária Genilda. Dá saúde à tua ungida, a tua serva. Liberta a sua mãe, liberta as irmãs, liberta o irmão, liberta os sobrinhos, liberta o David, a Adriana. Toma filho, Pai. Toma, Pai amado, Senhor, meu Pai, também Beatriz. Liberta, salva, liberta o Jorge, toma o Tiago, toda a parentela da Rosane, toda a parentela da Genilda. Colocamos perante a ti, Senhor. Visita, meu Deus amado, a tua serva Silvandira dos Santos, filhos, meu Pai, a Jaque. Visita, Pai, Eunice Enoque. Trabalha no casamento, Pai amado, na vida espiritual. Visita, Senhor, eu te peço, Pai amado, Lia Caldas, toda a sua parentela, meu Senhor da glória. Entra com o teu poder, o teu agir, manifesta, Pai, na vida, Pai, de todos os membros da Árvore da Vida. Nosso pastor Jorge de Sabarreto, da saúde. Nossa, Pai amado, diaconisa, Edna, a vida da Cíntia, os filhos, liberta. Toma nosso pastor Ângelo Barreto, a filha, a esposa, toda a sua parentela. Visita, Deus, o pastor Rosimar, meu Pai, lá em Guaçuí. A pastora Ângela, dá saúde aos teus ungidos, vai trabalhando, vai operando, vai cortando todo laço, toda oposição do inferno contra aquela obra. Tu repreenda, arranca com raiz e tudo. Toma a Leninha, abençoa. Toma as crianças ali em Guaçuí, toma os adolescentes, os jovens, meu Pai, abençoa aquela obra, meu Pai, dá crescimento aqui também em Rocha Miranda. Abençoa os pontos de pregação, os obreiros, Pai, as missionárias, tua serva Tânia Cristina, Pai Alberto, Pai amado, liberta Alexander, liberta Luiz Alberto, a Débora, guarda Douglas, desperta Tamires, Pai, desperta Tamires a te buscar, meu Pai amado, Senhor, com mais sede. Toma Lucas, meu Pai, converta o coração deles a ti, faça o teu mover, o teu agir, entra com o teu poder, meu Pai, e dá vitória, meu Pai querido Senhor. Ó Deus amado, ao teu povo, entra com o teu poder, meu Pai, repreenda aquilo que está, meu Pai amado, nos hospitais, meu Pai amado, toda enfermidade. Toma os CTIs, os UTIs, as salas vermelhas, repreenda toda a mortandade, esse mal da Covid, Pai, a violência doméstica contra o ancião, contra a criança, Pai amado, todo espírito de feminicídio, tu venhas repreender, meu Pai, dá a vitória ao teu povo. Abençoa, Pai amado, a minha princesa, abençoa, meu Pai, a minha vida. Obrigado pela recuperação. Toma nossas filhas, nossos filhos, nossos netos e netas, a nossa parentela, dá-nos mais temor e tremor, reverência ao teu santo nome, Pai.
Abençoa essa noite cada trabalhador, abençoa, meu Pai amado, o nosso governo, meu Pai, tira toda a corrupção, toda a ganância, toda a falcatrua, toma os governos de cada estado, toma as prefeituras, toma os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, meu Pai amado, repreenda todo o mal, toma os ministros, meu Pai, que haja, Deus amado, o teu mover na nossa nação, Senhor, abençoa o teu povo, é o que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live. Se Deus nos permitir, na segunda-feira nós estaremos então com o capítulo 11 e o capítulo número 12, então, do livro de Josué. Amanhã nós temos então a nossa EBD, às 17 horas, e das 18 às 19h30, nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Então, amanhã, 17 horas EBD, 18 horas nosso culto de agradecimento e adoração. E na segunda, nossa aqui da série, que é dirigente, lá do ponto de pregação da Rua dos Diamantes, na segunda-feira, então, de outubro, nós estaremos retornando o trabalho ali, então, no trabalho de ponto de oração, ali na Rua dos Diamantes, 803, do nosso irmão Arlindo, tá bom, irmã Célia? Que Deus abençoe a todo o povo de Deus. Nós vamos à bênção apostólica e logo em seguida estaremos encerrando esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Meu querido Paulo, um grande abraço. Deus abençoe a todos. E agora prometo-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.